Vamos começar? Então, primeiro eu limpo a pele da meu modelo, depois eu aplico o hidratante, que é o da latinha azul da Nivea. Os produtos que vocês tiverem interesse em saber o nome é só me perguntar nos comentários que eu respondo. E depois eu aplico um hidratante, um serumzinho só para a área dos olhos da Natura, abaixo dos olhos, e vou massageando com os dedos. Em seguida eu vim com a base Color Stay da Revlon e eu aplico só na metade do rosto dela, para depois eu vir com a esponjinha espalhando e depois eu aplico na outra metade. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu sinto que fica mais fácil de espalhar a base. Desço com essa base pro pescoço e depois eu venho dando batidinhas com a esponja. Não pressiono com muita força essa esponja na pele, porque eu sinto que se eu pressiono, qualquer mínimo esforço que eu faço acaba tirando a base. Então, ao invés da esponja me ajudar, se eu manusear ela de forma errada, ela vai acabar me atrapalhando. Gente, em seguida eu venho fazendo o contorno do rosto dela com o corretivo da Kryolan. E eu tô aplicando com esse pincelzinho Duo Fiber. Eu aplico acima da orelha em direção à boca e nas têmporas. E eu já vou meio que esfumando com o próprio pincel. Aplico também um pouquinho no queixo, eu venho trazendo para a região do maxilar. E depois eu venho esfumando tudo isso com a esponjinha. Para o nariz eu já vou estar usando então um pincelzinho um pouco menor, mais chatinho. E eu vou fazendo essa listra com o mesmo corretivo que eu usei para fazer o contorno do restante do rosto dela. E vai parecer que vai ficar marcado no início, mas depois vocês vão ver que vai dar tudo certo. Então eu aplico, vou fazendo normal, depois eu venho esfumando com a esponjinha só na lateral mesmo, para esse corretivo não sair do lugar. Para a área de iluminação eu tô usando o Vanilla da Maquier e eu aplico ele diluído, vou fazendo essa área de iluminação normal, como vocês já viram várias vezes fazendo. E eu aplico em uma área maior do queixo dela, porque o queixo dela é um pouquinho pequeno, então eu aplico para fazer uma área de iluminação maior. Aplico também na testa e eu vou descendo para cima do nariz, para o topinho do nariz. E eu esfumo tudo com muita suavidade, para não ficar marcado e ao mesmo tempo para não sair a base de baixo. Então, eu quero cobertura, mas eu também quero naturalidade. Então, eu aplico com leveza. Antes de selar a pele, eu dou uma hidratada novamente com a bruma da Rinodê e eu espero secar e depois aplico pó translúcido. Esse pó é o Camel da Benai e eu vou aplicando ele bem suavemente, depositando por todo o rosto. Então eu deposito esse pó em toda a área de iluminação e também em cima da área do contorno. Para fazer a selagem do contorno, para deixar ele mais resistente, eu uso o Harmony da MAC com esse pincelzinho de blush mesmo normal. E eu aplico só em cima do contorno com muita suavidade. Por quê? Porque eu não quero adicionar mais produto, também não quero adicionar mais cor. Eu quero realmente só selar o produto que já estava embaixo. Então eu não preciso vir com muito mais blush. Então eu aplico o produto e deixo ele agindo lá. E eu vou selando toda essa área do contorno. Depois eu venho com o pincel fofão da Real Techniques e eu vou varrendo todo esse pó translúcido. Esse iluminador lindo é o da paleta da Revolution. Eu não tenho certeza quanto ao número da paleta, mas eu vou ver e se vocês tiverem curiosidade eu respondo nos comentários. Bom, depois eu venho espalhando esse iluminador com o pincelzinho de esfumar mesmo os olhos da Fenty e depois eu aplico o blush. Esse blush, gente, maravilhoso, já falei 1000 vezes aqui que eu sou apaixonada por ele, que é o da paletinha da Rinodê, da Dazzle. Ele é lançamento e então vale super a pena. Depois eu venho com o mesmo corretivo que eu utilizei para fazer a área de iluminação e eu aplico na pálpebra para poder neutralizar e receber a sombra. Vou depositando sombra e esfumando, vou depositando e esfumando com muita paciência, de pouquinho em pouquinho, até chegar no tom que eu quero. Depois eu venho com o segundo tom da sombra, que é um pouquinho mais escuro, e eu vou depositando exatamente no mesmo local, só que um pouquinho mais abaixo, só para deixar um degradê mais bonito. Daí eu venho e eu aplico o corretivo só nessa área do meio do olho dela. Então essa área do meio é onde a gente vai iluminar mais, é uma área onde vai ficar mais clara em relação ao restante do olho. Ao invés da gente fazer aquele de sempre, onde a gente aplica o corretivo mais claro no início, esse aí a gente tá aplicando realmente só na metade do olho dela. Depois eu venho depositando esse terceiro tom, que é um tom mais escuro ainda, só nesse cantinho para poder realçar mais esse iluminado.
Bom, a câmera parou de filmar e eu não percebi, mas eu só apliquei um pigmento e um glitterzinho naquela região mais clara, sem segredo nenhum. E agora eu tô fazendo o delineado gatinho também sem segredo nenhum, um delineado mesmo. Não é reto, mas ele é mais deitadinho, mais chanfrado um pouquinho. E eu vou dando acabamento para depois fazer a sobrancelha. Uso a pastinha da Avon, que é a castanho claro, para poder preencher a sobrancelha dela. Sem segredo nenhum também. Faço a parte de cima, depois eu faço a parte de baixo e vou desenhando os pelinhos ali na entradinha da sobrancelha só para deixar um degradê bem bonito. E depois eu vou penteando com essa escovinha, que é para poder deixar os fiozinhos bem alinhados em sentido ao crescimento dos pelos. Depois eu aplico um lápis bege na linha d'água, porém isso é opcional, vocês podem estar aplicando lápis preto, que vai ficar um efeito super lindo. E aplico muita máscara de cílios só para poder tirar mesmo a cor da base do corretivo que ficou nos cílios naturais dela. Depois eu dou o acabamento com o mesmo delineador que eu utilizei, que é o da Inglot, o 77, e começo a aplicar o batom. O batom que eu tô usando nela é o da NARS, eu não lembro a cor, mas se vocês quiserem saber, eu também deixo aqui nos comentários. E eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho, na parte de cima, depois um pouquinho na parte de baixo, sempre começando pelo canto externo. Dou uma leve iluminada abaixo da sobrancelha, com o mesmo iluminador que eu utilizei no restante do rosto, que é o da Revlon. E depois eu dou uma analisada no rosto dela e eu vejo o que eu preciso melhorar. Nesse caso, eu já tô dando os acabamentos finais, vou só corrigindo algumas falhinhas. E é isso, o resultado da maquiagem foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos!